Oi gente, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a situação do coronavírus aqui no Japão, quais foram as medidas tomadas pelo governo e como o país tem reagido nesses últimos meses em relação à pandemia. Lá no comecinho do ano, o Japão foi um dos primeiros países a confirmar casos de coronavírus aqui no país, logo depois que a China tinha feito o pronunciamento falando sobre o novo vírus. Alguns fatores, inclusive, levavam a gente a pensar que o Japão seria um dos países mais afetados por conta do vírus, por conta da grande população idosa que existe aqui, o grande número de fumantes, né? Afinal de contas eles são um grupo de risco, a grande proximidade com a China, grande número de turistas que costumam vir para cá. Mas contrariando aí essas especulações, o Japão até agora tem em torno de um pouco mais de 20 mil casos confirmados no país e um número de mortos abaixo de 1.000 pessoas. É claro que o ideal seria que esses números não existissem, né? Mas muita gente se pergunta como o Japão conseguiu controlar o vírus aqui no país. E existem inúmeras especulações, desde fatores culturais que podem ter impactado, hábitos de higiene muito rigorosos, a obediência da população em relação às ordens do governo, e especula-se até que o idioma, por conta de algumas consoantes, a proliferação de vírus pode ter sido menor. Mas existem outros fatores que fazem muito mais sentido, que é, por exemplo, o fato do Japão ter rastreado logo no comecinho os casos de coronavírus, isolando as pessoas e isolando também os locais contaminados. E aí, nesses locais específicos, eles testaram muita gente e fez com que essas pessoas ficassem aí de quarentena logo no começo. Outra coisa também foi a conscientização da população logo no começo, ainda em janeiro, fevereiro, onde a gente via que as pessoas começaram a usar muito mais máscara e manter um distanciamento social. Ainda que tardia também, o estado de emergência ajudou a controlar um pouco tudo isso. Em comecinho de março, por exemplo, o governo fechou todas as escolas e logo na primeira semana de março também eles fecharam as fronteiras com outros países. Mas foi em abril o pico da contaminação aqui no Japão. Teve dias, por exemplo, que o número de novos contaminados passava de 700 num único dia. E aí foi nesse mês de abril que o Japão então decidiu decretar o estado de emergência, que começou no dia 7 de abril e foi até o finalzinho de maio. Nesse período aí, empresas que ainda não tinham dispensado os funcionários começaram a dar ordem de que trabalhassem de casa, restaurantes, comércios que ainda estavam funcionavam com horário reduzido, alguns outros locais realmente fecharam e tudo isso foi fazendo com que os números diminuíssem. Então no finalzinho de maio, no dia 25, eles suspenderam o estado de emergência, porque os casos naquele momento eram baixos o suficientes para que eles conseguissem determinar a suspensão. Houve dias, por exemplo, em Tóquio, próximo da data da suspensão, que o número de contaminados era 2, 3 por dia. Logo depois, então, da suspensão do estado de emergência, a gente começou o processo de reabertura, que foi um processo dividido em 3 fases. Logo no início, então, a gente teve a primeira fase, que era museus, bibliotecas reabriram, eventos podiam ter até 50 pessoas e os estabelecimentos que antes ficavam abertos só até as 8 da noite começaram a ficar abertos até as 10 da noite. Até que no dia 1 de junho a gente entrou na fase 2, que foi algumas empresas que estavam fechadas começaram a reabrir e aí eventos públicos que antes podiam só 50 pessoas podiam aglomerar agora até 100 pessoas. E foi no dia 11 de junho que a gente entrou na terceira fase do processo de reabertura, onde os estabelecimentos já podem ficar abertos até a meia-noite e os eventos públicos já podem ter até 1.000 pessoas. É claro que independente da fase, o distanciamento social, o uso de máscara, higiene, isso tudo segue forte por aqui, as recomendações do governo seguem firmes, mas desde o dia 11 então de junho a gente entrou nessa terceira fase. Agora que a gente está aí há pouco mais de um mês da terceira fase de reabertura, infelizmente, durante toda a primeira semana de julho, a gente tem visto uma crescente do número de casos. A primeira semana inteira em Tóquio, por exemplo, todos os dias marcando mais de 100 novos contaminados. E diante disso, muita gente especula a possibilidade de um novo estado de emergência. Mas o governo já declarou que a situação agora é um pouquinho diferente e por isso eles não veem a necessidade, pelo menos por enquanto, de acionar mais uma vez o estado de emergência. E aí esses motivos que o governo está alegando é que agora eles estão conseguindo rastrear com ainda mais precisão os locais de onde estão vindo as contaminações, isolando, testando em massa. Eles estão testando mais de 2.000 pessoas por dia nesses locais
Sem contar que eles alegam que esses novos contaminados são pessoas de 20 anos ou menos. E como, dentre as mortes que aconteceram até agora no país, umas 5 ou 6 foram de pessoas na cidade, o governo entende então que é uma situação um pouco mais controlável. O que, na minha opinião, não faz muito sentido é porque a gente sabe que esses jovens podem ser transmissores, né? Então, por mais que eles não tenham um impacto tão letal para a própria saúde, eles podem contaminar outras pessoas, idosos, grupos de risco, tanto no trabalho quanto no metrô, no dia a dia. Então, é algo aí a se pensar se faz muito sentido ou não. Mas esses fatores aqui que eu falei pra vocês estão sendo usados então pelo governo como uma justificativa de até o momento não ter decretado um novo estado de emergência. Agora o que a gente tem visto é que os governantes voltaram a falar muito mais para as pessoas para tomarem cuidado, ficarem em casa aqueles que podem, manter o distanciamento social, seguir utilizando máscara, higiene pessoal, lavando as mãos, usando álcool gel, evitar fazer viagens também de uma região para outra. Tudo isso para evitar as aglomerações e tentar conter um pouco o vírus para que não tenha uma segunda onda. E falando agora aqui da nossa realidade, o Marcelo e eu, a gente segue em casa. Eu que já trabalho normalmente em casa, sigo aqui. O Marcelo, que trabalha no escritório desde finalzinho de fevereiro, tá aqui em casa e ainda não tem data para voltar. Mesmo com a suspensão do estado de emergência no dia 25 de maio, a gente seguiu aqui a nossa realidade em casa, evitando ao máximo sair. Só no finalzinho de junho que eu comecei a fazer algumas atividades fora, então eu conseguia ir em algum parque aqui do lado. Agora, por exemplo, eu tenho feito uma vez por semana aulas de yoga no parque, porque aí eu dei preferência porque afinal de contas são uma atividade ao ar livre. E assim, devagarzinho, a gente tem tentado voltar a essa normalidade. Mas com essa crescente no número de casos, a gente voltou a ficar alerta, então estamos aí esperando que esses números baixem cada vez mais. E eu vou seguindo, atualizando vocês sobre as novidades, como está a situação. Nos destaques do meu Instagram eu costumo compartilhar muitas coisas, um pouco mais do dia a dia e das novidades que a gente descobre por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho para vocês como tem sido a realidade da pandemia do lado de cá. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber algo mais, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.